Oi, gente! Aqui é Glaucia Lorena. Esse é o meu canal, A Empolgada. Desde já eu quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ligarem sininho. Tudo isso é mega importante para o canal. Agradeço muito por vocês fazerem isso. Faz com que eu traga sempre conteúdos novos e 2 vezes por semana, né? Às quartas e aos sábados. Então, hoje eu também quero contar uma história para vocês. Eu imagino que vocês viram o vídeo anterior e viram a minha revolta, né? Eu vou tentar ser mais contida nessa história que eu vou contar. Também é uma história real, que aconteceu na década de 1980, tá? É a história de uma mulher chamada Elizabeth Ann Broderick. Hoje, ela tá viva ainda, ela tem 78 anos. Elizabeth Ann Broderick era uma pessoa da classe média dos Estados Unidos, de Nova York, que estudou em escola católica, que foi criada pelos pais para casar, para ter filhos, né? Para construir com o seu marido uma vida boa, para construírem juntos e crescerem juntos, né? Ela estudou, ela foi para a faculdade. Apesar dela ter se casado em 1965, ela foi para a faculdade, lembrando que é uma outra época de subjetivação feminina, né? Enfim, era uma outra época. Uma época onde a submissão feminina de abrir mão de seus sonhos e seus desejos para construir os sonhos e os desejos do marido era muito aceita e muito divulgada como o único modo de existir feminino no mundo, né? Do modo correto. Então, nossa, que coisa que isso, né? Anda voltando. Nada contra a mulher querer fazer isso. É a escolha dela. O problema é quando isso se torna uma imposição, entendeu? E não é, tá, minha gente? Não é o único modo de ser e de viver e de existir no mundo feminino, tá bom? Enfim, voltando para a história. Então, assim, Elizabeth Ann Broderick tem aquela vida lá com o marido dela. O nome da peça? Daniel Broderick. É que terceiro. Ele super divertido, super encantador, estudante de medicina. Se casam super jovens. Ela se casa em 1969. É que eu escrevo, eu não entendo a minha letra, se é um 9 ou se é um 5, mas eu acho que isso é meu 9. 1969, final dos anos 60. E ele decide que, quando ele já está atuando como médico e tal, ele decide que ele odeia aquilo. Que aquilo é péssimo, que aquilo é um terror. E que ele vai parar tudo para fazer o curso de Direito. Vocês sabem que nos Estados Unidos, né, as grandes faculdades, elas são pagas e elas são caríssimas. E nessa época ele já tinha filhos, então ele tem um mantrazinho assim, focado, a gente vai ter uma imagem de uma coisa, a gente vai projetar essa imagem vai levar ao sucesso. Então tá lá a Elizabeth mega grávida, uma gravidez que trouxe muito desconforto para ela, muito fisicamente debilitada. E ele viaja com os colegas da faculdade de Direito como uma viagem para projetar essa imagem de sucesso. E ele diz, vou ter que assumir essa conta do jantar. Aí ela, não, tudo bem, a gente se aperta aqui, a gente corta aqui. Ela vai vender Tupperware, ela descobrem que ela tá grávida já, aí demitem ela da escola. Que direito trabalhista nos Estados Unidos é uma coisa diferente, né? Aí ela faz pequenos trabalhos e sustenta essa graduação de direito dele numa baita de uma universidade super cara dos Estados Unidos. E ele se forma e ele vai trabalhando mas tudo muito apertado ainda, e ela perde um bebê, ele tá longe numa dessas viagens aí para projetar essa imagem de sucesso. Ela tem que ligar para a polícia para ser socorrida, perde o bebê, sabe? Ela nem vê o bebê viveu 4 dias, ela nem vê.
e ela tá com pensamentos super ruins de finitude da própria vida, quando ele decide que ele vai fazer a prática advocatícia dele na Califórnia. E aí vai para a Califórnia mais uma vez, ela... É porque o esforço é dela, entendeu? Ele trabalha, e ele é competente, ele é inteligente. Mas todo o esforço de bastidor, de construção de família, para a construção dessa imagem de homem de sucesso, todo esse esforço é dela. De abrir mão de tudo para viver esse sonho dele, sabe? E aí ele tá numa firma lá que não valoriza tanto ele, ela diz, não, largue tudo, faça sua firma. E ele faz isso e cresce, a firma cresce. Ele é implacável na prática dele e ela é implacável nessa construção de imagem de sucesso e de família perfeita. E aí já com menos sacrifícios financeiros e já até com muito dinheiro. Só que aí acontece uma coisa típica. Ele não gosta de ser lembrado dos anos difíceis. Estão num restaurante chiquérrimo, caríssimo, na Califórnia, e ela, nossa, eu nunca pensei que estaríamos aqui, não sei o quê. E aí ele, não precisa falar disso. Ela disse, mas foram anos importantes, né? Foram anos difíceis, mas anos importantes. Anos de muito amor. Ela tenta até ir para um aconselhamento de casal na igreja. Ele vai, ele promete mundos e fundos. Diz que a ama, que reconhece a importância e o valor dela. Como mulher, como mãe, como esposa. Enfim, aquilo tudo, minha gente. Mas a crise da meia-idade masculina chega. Ele não apenas compra um carro esporte, como ele se envolve com a recepcionista do prédio onde é a firma dele. Uma moça de 20 e poucos anos. E ele não apenas se envolve com ela, como ele se separa da Elizabeth Ann Broderick para ficar com essa moça. E até aí, tudo bem. Sem julgamentos morais, é de cada um. O que não tá tudo bem é o massacre legal e psicológico que ele fez com a Elizabeth Ann. Eu primeiro vou falar do massacre psicológico. Num dos episódios tem um personagem de um psicólogo falando, porque isso também é uma dica de série, sobre o que o gaslighting é infidelidade para uma pessoa que teve toda a sua vida construída e feita para essa construção e feitura dessa família e desse relacionamento amoroso, como isso deixa a pessoa completamente questionando se tudo que ela viveu foi uma mentira, se tudo que ela viveu foi falso, se ela estava alucinando, se ela não estava... se ela estava vendo errado tudo, sabe? Eu não acho que ela era uma pessoa desconectada da realidade a prioristicamente, mas 2 anos de gaslighting, com ela dizendo, você tem um amante, e ele dizendo, você está louca, você tem um amante e você está louca, até que uma das cenas de maior alívio é quando ela disse, então diga que você tinha realmente um amante. Ele disse, tenho um amante e tenho há 2 anos. Então, assim, aí ela sabe que ela não estava louca. Mas ela vai aos poucos, porque ele faz outras coisas também, sabe? Ele manipula a justiça para que as demandas de Elizabeth não sejam escutadas. Ele interna Elizabeth num hospital psiquiátrico. Tudo bem, ela meteu o carro na porta da casa dele. Mas ele fez outras coisas antes. Eu não estou passando pano para ela. Eu só estou dizendo que é aquilo que Beto Ribeiro fala. A construção do próprio assassino, sabe? Ele tirou ela da casa dela, que ela amava, antes de se separar, porque tem uma cláusula legal lá das dívidas entre os cônjuges. E ele tirou ela da casa que ela amava, botou ela numa outra casa, cheia de ratos, infestada de ratos, sem condição de habitação, prometendo que seria uma casa deles dois, que eles iriam reformar, que seria um projeto conjunto. E ele largou ela logo depois disso, deixou ela nessa casa. E ele ficou na outra casa. Então, ele pega tem um dia que ela quer ir
pro aniversário de casamento dos pais, uma festa familiar, e ele não quer ir. E aí ela diz, fique com as crianças, porque eles têm 4 filhos. E um que morreu, depois de 4 dias de nascimento. Ela diz, fique com as crianças. Ele diz, não vou ficar com as crianças, não sei o que. Aí ela pega as crianças e coloca as crianças dentro do carro e deixa na porta da casa dele. Ele toma a guarda das crianças, porque diz que ela abandonou as crianças. Bom, ela deixou as crianças com o pai, na casa do pai, né? E aí ele usa isso para tomar a guarda das crianças. E ela nunca mais vai reaver essa guarda. Ele, por ser um grande advogado, um advogado poderoso, ele tem grandes relações com os juízes, com os outros advogados. Quem ele não manipula, ele coage. Tem até um jornalista que faz uma entrevista com ela, ele coage o jornalista. Ele ameaça, dizendo que se o jornalista publicar a entrevista, ele vai processar o jornalista por invasão de privacidade. Então, há um massacre psicológico de Elizabeth Ann. É terrível. E ela vê todo o esforço que ela teve de construção, desvalorizada, inclusive monetariamente. E aí, veja, é muito complicado. A gente está falando dos anos 80. Tem uma hora que ela até diz assim, as leis foram feitas para proteger os interesses masculinos. Os interesses femininos são colocados na categoria de histeria, de loucura. Eu discordo de jeito nenhum. Porque se havia uma coisa naquele divórcio, era uma disparidade de armas, de poderes de luta, por ele ser um baita de um advogado com muito poder e sem medo de manipular ninguém. E ela é ex-mulher dele, que foi trocada por uma mais nova e mais bonita. E esse massacre psicológico é muito bem falado pelo psicólogo, o personagem psicólogo da série. Calma que eu vou falar com a série, mas só lembrando que isso é uma história real, existem livros publicados, matérias publicadas, enfim. Então, massacre jurídico, que eu acho que eu já falei um pouco dessa questão da manipulação e da coação que ele faz. Ele chega, eles não têm uma audiência lá para decidir essa história da venda da casa. E ela não quer vender. E, a casa onde eles moraram juntos, ela não quer vender. Ele chega a ligar para ela e a dizer para ela que o juiz mudou a data da audiência. E ela ainda confiava nele, porque ela achava que ele não ia chegar nesse nível de mesquinharia e maldade. Ela ainda confiava nele. E ela realmente não... Uma amiga dela até diz, vai lá, vai olhar. Ele pode estar mentindo. Mas ela não, imagina, ela não vai. E a casa é vendida à revelia dela. E ela ainda fica com dívidas, minha gente. Ele cria um sistema de multas para ela. Toda vez que ela ligar, ela vai ter que pagar não sei quantos dólares. Porque ele dá uma pensão lá ridícula para ela. E que é ridícula para todo o esforço dela. E para todo o dinheiro que eles tinham juntos, enquanto casal. Que ele decidiu que era só dele a partir do divórcio. E aí, tem mês que ela não tem dinheiro para comprar comida. Então, de fato, ela vai, com todo esse massacre legal e psicológico, se tornando mais agressiva e mais ressentida, e ameaçando e mandando mensagens cada vez piores, de cunho terrível, com xingamentos, tanto para ele quanto para a amante dele, que vira esposa dele, com detalhe de que ele casou com ela no dia 12 de abril e casou com a amante que virou esposa no dia 22 de abril. Aí, até que tem um dia que o filho mais novo dela, essas crianças viram tantas coisas, sabe? Ele saiu de casa em 1986, lembrando que eles casaram em 1969. E isso ele já estava 2 anos traindo ela, dizendo que não. Então foram 2 anos de gaslighting, de massacre psicológico, e 3 anos de massacre legal e psicológico. Porque o divórcio foi efetivado em 1989. E aí ele casou em 1989, acho que o divórcio foi em 88. Ele casou em 89. E aí foi o filho dela, pegou e disse que deixou de fazer um passeio com os amigos da escola. Porque senão ele ia perder o final de semana que ele tinha com a mãe. Porque as visitas das crianças à mãe eram todas a partir do desejo do ex-marido.
Porque ela ficou realmente como uma louca, sabe? E eu acho que chegou uma hora que a injustiça foi tão grande que ela já não se importou mais. E eu sei que nesse dia, ela disse, você não vai mais passar por isso para o menino. Ela pegou uma arma que ela tinha, inclusive na escola dela, quando ela era adolescente, criança, as crianças treinavam tiro. E ela tirava bem. Ela pegou essa arma dela e ela foi na casa do ex-marido, entrou, matou o ex-marido e a atual esposa do ex-marido. Isso realmente aconteceu em 1989. Houve um primeiro julgamento. Nesse primeiro julgamento, esse psicólogo falou sobre os danos emocionais do gaslighting e de toda a coação legal que ela sofreu. E ela não foi condenada. Ela não foi condenada. E aí houve um segundo julgamento. E nesse segundo julgamento ela foi condenada. No segundo julgamento as amigas depuseram contra ela, mas eu realmente acho que isso foi um pacto tácito dessas amigas, porque elas eram realmente, uma delas que depois contra ela era realmente amiga, de estar lá do lado dela, preocupada com ela, elas eram preocupadas com ela. Mas eu acho que houve um pacto tácito dessas amigas, no sentido de não ameaçarem seus próprios relacionamentos, esses advogados dessas firmas, e de passarem uma mensagem, talvez, para esses homens, no sentido de que podem ter amante, mas não precisa me largar, que eu vou aceitar tudo. Foi a sensação que eu fiquei. Pode ser uma análise cruel, mas foi a sensação que eu fiquei. Ela foi condenada à prisão perpétua, mas ela teve muito respaldo de várias mulheres que passaram por situações parecidas com a dela em divórcios daquela época. Ela recebia muitas cartas, ela deu muitas entrevistas. Eu acho até que, para o bem dela, ela falou demais. Assim. Ela deveria ter falado menos. Mas eu acho que ela se sentiu a louca e a errada por tanto tempo, que quando ela viu que pessoas concordavam com ela e que passavam por coisas parecidas com o que ela tinha passado, eu acho que ela pegou isso e disse, eu preciso falar, eu preciso ser ouvida. Porque ela queria ser aceita. Acima de tudo, ela queria ser aceita e queria ser amada. Ela foi criada para isso, né? Ela não entendeu aquele divórcio, ela nunca acreditou que ele estaria fazendo tudo para prejudicá-la, inclusive financeiramente. Ela só foi acreditar muito depois de muita coisa já ter acontecido, ela não tem como voltar atrás. E aí ela foi presa, ela está presa até hoje. Não se fala muito dos filhos dela, onde eles estão. Eu dei uma pesquisada, todos trabalham e parecem estar bem. Uma das filhas lançou um livro sobre ela, sobre tudo que a mãe passou. Não foi fácil, nem para ela, nem para esses filhos. Eu não estou colocando esse homem aqui como o Daniel Broderick, como o vilão. Ele é a vítima, ele foi assassinado. Mas o comportamento dele é totalmente repreensível, errado. Eu acho até que se fosse hoje em dia no Brasil, seria considerado litigância de má fé. Porque o que ele faz é criminoso, minha gente. É uma disparidade de armas muito grande. Ela não tem chance de falar, de dizer, de contar o lado dela. É uma litigância de má fé, é um massacre completo. Porque é de uma crueldade extrema, porque para ele realmente achou que ela não fez, sei lá, mais do que a obrigação dela como mulher e que ele não devia nada para ela. Ele não tinha na cabeça dele que o que eles construíram juntos era deles e não só deles, sabe? Na cabeça dele, ela era uma empregada. E tem uma cena da série que é logo depois do casamento, na lua de mel, que ele disse, eu disse pra camareira não vir pra arrumar a cama. Ela, mas não seria tão bom a gente dormir numa cama arrumada? Eu disse, não, mas você pode arrumar.
ela vai e arruma. Então, na cabeça dele, ela era a camareira. A camareira, que oferecia também serviços sexuais, culinários, de criação dos filhos. Ela servia para oferecer só. E ele, nada. Não passo pano, eu acho que ela perdeu sim contato com a realidade. Eu acho que houve um episódio de estado alterado de consciência, sim. Não sei se ela era semi-imputável ou inimputável no momento do crime. Não sei como isso funciona também nos Estados Unidos, né? Principalmente no final da década de 80. Mas ela tá viva, tem 78 anos. E, mais uma vez, eu digo, isso é uma história real e a gente tem que aprender com as histórias reais. Eu acho que a grande lição aqui compensa nós, mulheres, nos tornarmos seres totalmente desprovidos de desejos e sonhos para viver os desejos e os sonhos de um outro que não tem obrigação nenhuma de estar com a gente, porque não tem, ele não tem. Ele tinha a obrigação de ter sido digno com ela no divórcio. Mas compensa a gente abdicar tudo que a gente quer, de tudo que a gente deseja por causa de um outro, de um homem, de um relacionamento, de o que quer que seja. Essa modinha da submissão vai cobrar contas. E as contas não são bonitas. Eu estava comentando com meu sócio que a melhor definição para amor é a que eu já ouvi o Antoine de Saint-Exupéry escrever no livro Terre des Hommes, Terra dos Homens, que é o amor não é apenas olhar um para o outro, é olhar juntos para o mesmo caminho, sabe? Mas olhar juntos para o mesmo caminho não significa cada um não ter o seu canto, o seu caminho, os seus desejos e os seus sonhos. E significa menos ainda que a escolha do caminho ela é feita apenas por um dos cônjuges. Relacionamento é um trabalho em equipe, né? E tem que ter respeito. Então, eu acho que essa... vocês não entenderam o que é submissão. Submissão é a gente abrir mão para a construção de uma família. Gente, para construir uma família, não precisa abrir mão de nada, nem de sonho, nem de desejo, nem de projeto. Precisa organizar, precisa negociar, precisa talvez ceder aqui, mas ceder ali. Não é só um que cede, tá? Cede um, cede o outro. Precisa ter isso, negociação. Precisa ter conversa. Precisa ter parceria. Não é um jantando em Aspen com a outra, quase morrendo, parindo desconfortável e perdendo o bebê. Vocês entendem a disparidade das coisas? Não dá, né? Enfim. Vou ter que indicar de novo Valesca Zanello e todos os escritos dela, porque é impossível não fazer isso nesse momento. No mais, como eu disse, essa história é uma história real. Ela é contada na segunda temporada da série Dirty John, da Netflix. Ela tem 8 episódios de uns 40 minutos. Sim, vocês vão passar raiva assistindo. Sim, vai dar vontade de dar na cara de várias pessoas assistindo, metaforicamente, obviamente. Série fascinante, essa temporada é excelente. A Elizabeth Ann Broderick, que é feita pela Amanda Peet. Quem gosta de Arquivo X lembra dela, do segundo filme de Arquivo X. A Amanda Peet é, inclusive, muito boa. Tem um outro filme com ela chamado, acho que é Identidade, que é ela e John Cusack. Eu adoro esse filme. E o Daniel Broderick, ele é feito pelo Christian Slater, que é um ator que sumiu e eu não sei porque sumiu. Eu gosto dele quando eu vejo ele atuando. Eu super indico que vocês assistam e que vocês reflitam. Porque quando a gente abre mão da gente mesmo, pelo que quer que seja, a gente tem um preço muito alto a pagar. E às vezes a gente não se acha de novo. E às vezes a gente só se acha de novo
uma situação trágica. Então, não façam isso. Não é saudável. Não façam isso. De verdade. Repito, é uma história real e como toda história real, a gente pode aprender com ela. Mas é isso. Vou terminar mais 3 pautas aqui. Depois eu gravo mais vídeos. Mais uma vez, muito obrigada.